Fala galera! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa parte 2 dos Fundamentos Psicológicos da Educação e da Aprendizagem, ok? E nós vamos falar especialmente sobre o desenvolvimento biológico. Então, pensar essa questão do desenvolvimento é lembrar que ele pode ser considerado um processo através do qual as pessoas, a partir das estruturas disponíveis em cada momento, se apropriam da cultura do grupo social dentro do que estão imersas. Então isso é fundamental porque, a depender da cultura, nós vamos ter sim diferenças nesses processos de desenvolvimento. Não vamos esquecer que a aprendizagem humana, ela depende de mudanças qualitativas das estruturas cognitivas, que nós chamamos de esquemas. E é muito importante a gente pensar que esses novos esquemas, eles não substituem esquemas anteriores, eles incorporam, na verdade, e com isso eles vão estar sempre se desenvolvendo. Então, à medida em que a criança entra em contato com o meio, a gente vai ter a incorporação, na verdade, de novos esquemas, e tudo isso vai fazer parte deste processo de desenvolvimento. O desenvolvimento, ele pode ser considerado um processo através do qual as pessoas, a partir das suas estruturas disponíveis, em cada momento, vão se apropriar da cultura e do grupo social dentro do qual elas estão imersas. Isso é fundamental de pensar, porque nós vamos ter alguns fatores que vão influenciar esse processo de desenvolvimento. O primeiro fator que eu gostaria de falar hoje é sobre essa relação de maturação e hereditariedade. Então, a gente não pode deixar de considerar que as questões biológicas, elas influenciam toda essa matriz do desenvolvimento humano. A segunda coisa também é toda essa experiência ativa, porque todas as vezes que pessoas entram em contato, elas estabelecem e estruturam interações sociais, e isso também vai influenciar esse desenvolvimento humano. Temos também a questão da equilibração. Por quê? Porque novas ideias vão sendo acomodadas e equilibradas, e com isso esse processo de desenvolvimento ele realmente vai se constituir. Pensar também nesses fatores que influenciam é ter aí os aspectos biológicos e psicológicos da própria criança em vista. Vamos lembrar que cada uma dessas pessoas possui algumas tendências hereditárias, como, por exemplo, propensão a determinadas doenças. Além disso, a gente falou das questões que influenciam aí, como a constituição física, as questões do sexo biológico, as questões também que envolvem a questão de gênero e identidade de gênero, as questões de masculino e feminino. Tudo isso também vai influenciar o processo de desenvolvimento, em especial porque essas correlações finais que eu falei estão ligadas à cultura. Vamos ter também influência em um fator muito importante, que é do tipo de personalidade. Eu posso ter, por exemplo, aqueles que são pessoas mais introvertidas, aqueles que são pessoas mais extrovertidas. E isso também vai impactar no desenvolvimento. Um segundo ponto importante e relevante da gente pensar é a questão que envolve família. Não vamos deixar de conhecer, que o nível socioeconômico, ele também influencia por conta das questões de acesso, ou para mais ou para menos. Não que isso seja determinante e quem tem um nível socioeconômico diferente do outro vai ter um desenvolvimento melhor ou pior. Não se trata disso, mas se trata aos acessos aos veios sociais, as questões que vão ter aí culturais, aos bens de consumo. Então isso também vai fazer um tipo de influência e vai ter também uma diferença dentro desses processos de desenvolvimento. Uma outra questão importante aí são relações que envolvem religião e cultura. Nós vamos pensar que tanto religião e cultura têm algumas matrizes e essas também vão influenciar no desenvolvimento humano. A estrutura familiar também é algo importante que influencia, porque nós vamos ter desde as famílias homoparentais, monoparentais, aquelas famílias ampliadas, e todos esses modelos também vão impactar no desenvolvimento dessa criança. A forma de comunicação entre pais e filhos é um outro fator também importante. E quando a gente fala de pais e filhos, podem ser também aquelas figuras que fazem a paternagem e a maternagem. Pode ser um avô, um cuidador ou aquela pessoa de apoio. E essa forma de comunicação ela vai fazer toda a diferença. Exatamente por quê? Porque a maneira como as pessoas interagem, elas também têm a questão da influência nesse processo de desenvolvimento. Vamos lembrar também que quando falamos de desenvolvimento, a gente vai falar da correlação entre o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psíquico. Por quê? Porque quando eu falo do desenvolvimento integral da criança, principalmente no que potencializa a aprendizagem, que é necessária para a aquisição dos conhecimentos do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do ensino médio, eu vou precisar correlacionar
esses 3 pontos. Nós não aprendemos somente com a razão, nós aprendemos com a razão, que seria esse desenvolvimento cognitivo, mas aprendemos também com os nossos fatores que têm ordem afetiva, psíquica, emocional e também com o nosso corpo, porque a aprendizagem também perpassa aí por esse desenvolvimento motor. Vamos lembrar de tudo isso? Que Piaget é exatamente um dos teóricos da aprendizagem que correlaciona toda essa faceta cognitiva com essa questão aí de aprendizagem. E Piaget, então, ele vai falar que o pensamento inicial da criança é constituído pelas suas sensações, que ele chama de sensório, e pelos seus movimentos, que seria o ato motor. Ou seja, ela vai descobrir as propriedades dos objetos e do seu ambiente manipulando. E por isso que o primeiro estágio para ele é o estágio que é chamado de sensório motor. Esse vai dos 0 aos 2 anos. Já o estágio pré-operatório é aquele que vai dos 2 aos 7, 8 anos. O operatório concreto vai mais ou menos dos 8 aos 11 anos. E o operatório formal é aquele que vai de 11, 12 anos em diante. Vamos agora ver quais são as características principais de cada um deles. Quando eu falo do período sensório-motor, esse é um período que diz respeito ao desenvolvimento do recém-nascido e do lactente. Então, é a fase que predomina o desenvolvimento das percepções e dos movimentos. O desenvolvimento físico, ele é acelerado, o desenvolvimento ósseo, muscular e neurológico vai permitir a emergência desses novos comportamentos e através disso nós vamos ter, por exemplo, sentar, engatinhar, andar e tudo isso vai proporcionar a essa criança um domínio maior do ambiente, porque ela vai sair daquele movimento, que é o movimento do recém-nascido inicial, até esse movimento aí que vai ser da criança até os seus 2 anos. Quando a gente passa para o segundo estágio, vamos estar falando do período que ele se chama pré-operatório. Lembrando a vocês que ele vai de 2 a mais ou menos 7, 8 anos, vai corresponder ali à interface da educação infantil ao ensino fundamental 1, ele vai ser considerado a idade áurea da vida, pois é nesse período que o organismo se torna estruturalmente capacitado para o exercício das atividades psicológicas mais complexas, principalmente através do uso aí dessa linguagem articulada. Nesse momento, a gente não pode esquecer de destacar que os fundamentos da personalidade do indivíduo, lançado na fase anterior, vai começar a tomar formas mais claras e melhor definidas. E com isso ele vai estar preparado para aceder aí a esse terceiro período que seria o operatório concreto. Esse vai mais ou menos aí dos 8 aos 11 anos. Nesta etapa da vida, o crescimento físico ele vai ser mais lento do que nas fases anteriores. As diferenças resultantes do fator sexo vão começar a se acentuar nitidamente e nesse estágio a criança vai desenvolver noções de tempo e espaço, velocidade, ordem, causalidade, sendo então capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair os dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a uma representação imediata, ela vai depender do mundo concreto para abstrair. E essa fase ela vai corresponder ali ao Fundamental 1 até mesmo o Fundamental 2. Então é um movimento escolar muito importante. Já quando a gente passa para esse período que é o operatório formal, nós vamos ter mais ou menos 11, 12 anos em diante e como característica nessa fase, ela já vai conseguir raciocinar sobre hipóteses na medida em que também vai ser capaz de formar esquemas que eles são conceituais e abstratos e através desses esquemas vai executar as operações mentais dentro desses princípios que são da lógica formal e que vão adquirindo a capacidade então de criticar os sistemas sociais e propor com isso novos códigos de conduta, adquirindo o que a gente chama então de autonomia. Isso aí é muito importante porque fiquem ligadinhos nessa imagem porque cai na prova, hein? E cai na prova e não precisa ficar no desespero. Observem que não vai cair fórmula, observe que não vai cair cálculo, mas essa questão é certa. Então se ligue. Segundo Jean Piaget, o estágio do desenvolvimento cognitivo, que vai dos 2 aos 7 anos de idade, é o estágio. Letra A, operativo concreto ou operatório concreto, sensório motor, pré-operatório, operatório formal ou pré-operatório concreto. Observem que numa questão como essa, é muito importante que a gente já elimine de cara aquele nome que não existe. Pré-operatório concreto. Essa assertiva a gente já sabe que ela estará completamente errada, porque nas fases de Piaget nós não temos esse nome.
Então fique ligado a esse tipo de coisa e já cancele logo ela de início. Depois disso, a gente vai correlacionar um ponto importante, porque ele pede o nome do estágio e ele dá a faixa etária, de 2 a 7 anos de idade. Então isso corresponde exatamente ao período pré-operatório. Por isso que, anteriormente, mostramos aí cada fase e qual é a idade que corresponde a ela. Isso é fundamental de você entender. Faça um quadro, faça uma anotação, marque de vermelho, porque esse tipo de questão, ele cai constantemente. Correlacionar o estágio de Piaget, o tipo de característica que ele tem e a idade que ele corresponde são coisas que são certas no concurso quando a gente pensa em desenvolvimento e aprendizagem. Uma outra questão que a gente pode observar é: Piaget considera 4 períodos no processo evolutivo da espécie humana que são caracterizados por aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor no decorrer das diversas faixas etárias ao longo do seu processo de desenvolvimento. São eles: sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. Assinale a alternativa, né? Então aí ele está pedindo que vai ter a característica específica do pré-operatório. Vejam como nessa questão ele próprio já dá a correlação de idade, o nome da fase e ele pede a característica principal. Então a gente vai ter na letra A, capacidade de pensar logicamente, formular hipóteses e buscar soluções sem depender só da observação da realidade. Nós sabemos que isso daí é uma característica das operações formais, uma operação superior, onde eu tenho ali crianças de aproximadamente 11 e 12 anos. A interação com o meio sem a representação ou pensamento é algo que a gente poderia ficar em dúvida. A letra C, o aparecimento das representações mentais e do egocentrismo. Essas duas questões elas podem se confundir. E a letra D, capacidade de relacionar e classificar a partir de objetos e situações concretas. Observem que ele vai dar características que na verdade são do período das operações concretas e que é a letra B e a letra D. E na verdade ele vai estar querendo saber do período pré-operatório. Então no pré-operatório ainda teríamos o aparecimento dessas representações mentais e do egocentrismo. Então fiquem atentos à forma como essa questão ela é organizada, porque ela já vai lhe pedir quais são as características. Então, galera, até a próxima aula e a gente vai se ver mais falar sobre desenvolvimento. Então, gostou da nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online para concurso 2BPED. Quer saber um pouco mais? Visita nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau!